Gente querida, graça e paz. Povo abençoado, graça e paz. Você que está sentado, quero te convidar para ficar de pé. Você que está no fundo, quero convidar você para passar para frente. Você que está na frente, está tranquilo, está no lugar certo. Aleluia. Com palmas nas mãos, pode ser? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Você pode cantar? Em espírito, em verdade, te adoramos, Senhor. Diz pra ele assim: Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Diz mais uma vez: Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer na presença do Senhor, na presença do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade, nós te adoramos sim, te adoramos. Tua igreja te adora, Jesus, aleluia. Em espírito e em verdade, nós te adoramos, nós te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Diz pra ele pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. E o meu prazer é te louvar, meu prazer é estar na presença do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Você pode declarar isso mais forte nessa noite? Diz pra ele assim, pra te adorar, ó Rei dos reis. Diz pra ele: foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar na presença do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Lá menor, sol e fá sustenido, onde flui o amor. Você pode aplaudir forte Jesus nessa noite? Aleluia. Desculpa, Alisson. Isso acontece às vezes. Olha para quem está perto de você e diz para ele assim: Jesus morreu na cruz para te salvar. Vamos lá, Cordeiro Santo, pode ser? Vamos lá. Com palmas para Jesus, você que trouxe as suas mãos aí. A tua cruz, o teu fardo, o meu pecado apagou
E hoje tudo diz. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. A tua cruz, vamos lá. A tua cruz e o teu fardo, o meu pecado, o meu pecado apagou. E hoje tudo sim. E hoje tudo novo se fez. Ei! Santidade é a minha adoração. Diz Cordeiro, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Vamos do início? Diz assim: a tua cruz, o teu fardo, o meu pecado, o meu pecado apagou. E hoje tudo novo. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Declara e diz: Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Declara e diz: Cordeiro, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Pode ser mais forte? Cordeiro, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Olha só, Ingrid, vamos ver se as irmãs vieram no culto nessa noite. Ajuda as irmãs aí, só as irmãs. 1, 2, 1, 2, 3. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Você que conseguiu cantar junto com a Ingrid, você já faz parte do Ministério de Louvor, porque ela cantou na terça. É difícil, hein? Quem acompanhou aí, você tem talento, hein? Só os homens, pode ser? Alisson, vamos lá? 1, 2, 1, 2, 3. Cordeiro Santo, Cordeiro, amado da... Não ajuda aí não, não ajuda não. Cordeiro, amar. Você quer ver ficar mais bonito ainda? Prepara as palmas fortes aí. Preparou? 1, 2, 1, 2, 3. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Aleluia. Glórias a Jesus. Levanta a mão e diz aleluia. Diz glória a Deus. Olha para quem está do teu lado e diz: eu preciso de você. Nós participamos da ceia há pouquinho tempo atrás aí, faz alguns minutinhos. Ceia também é sinal de comunhão, não é? Porque Jesus diz assim, ó: toda vez que vocês se reunirem, ele não falou isso? Toda vez que vocês estiverem juntos, em meu nome,
Isso. Olha para quem está perto de você e diz para ele assim, ó: eu preciso muito de você. Agora diz para ele assim: mas você precisa de mim. Agora você diz para ele assim, ó: mas nós... Não, pera aí, tem que fazer assim, ó: mas nós precisamos de Cristo até o final. Olha só, o louvor diz assim: eu preciso de você, de você e de você. Você precisa de mim. E nós, ó a mão. E nós precisamos de Cristo até o fim. Até o... Olha só. Sem cessar. Não, segura aí. Ó, sem cessar tem que ter uma palma, hein? Sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, ó. Sem tremer, sem chorar, sem chorar. Pera aí, eu vou ter que fazer uma coisa. Desculpa aí, pastores, eu vou ter que fazer uma coisa. Pastor Ramiro, vem cá, por favor. É o melhor coreógrafo da igreja, é o pastor Ramiro. Vocês não têm noção. Não, o pastor é o único que pode dizer não. Se o pastor disse não, tá dito não. Vamos lá. Olha para quem tá do teu lado e diz para ele assim, ó: sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar. Beleza? Olha para alguém e diz para ele assim: 1, 2, 3. Eu preciso de você. Você precisa de... E nós precisamos de Cristo. Nós precisamos de Cristo até o... Assim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar. Beleza? Olha para uma segunda pessoa e diz para ele: agora sim, agora é para valer. Diz para ela, ou para ele ou para ela, né? Diz: agora é para valer. Vamos de novo? 1, 2, 3, diz: eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Agora, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Ei, sem cessar. Então diz assim, ó: amanheceu, eu nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Diz: Deus conhece sua estrutura, sabe o que estás fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar: pega o que Ele te entregou e volte para o mar. Diz: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Diz: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Alisson, filho, eu vou te honrar. Diz assim: Deus conhece sua estrutura, sabes o que estás fazendo.
Mesmo que seja difícil, não pare, Deus ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar. Diz: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Diz: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Pode ser sua igreja? Diz: quem mandou largar a rede? Diz pra alguém: quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te... Diz pra uma segunda pessoa, diz: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte. Escolhe uma terceira pessoa aí, ó. Diz pra ele assim, ó: quem mandou largar a rede? Diz: volte para o mar alto. Acha uma segunda pessoa aí, uma terceira, quarta, quinta pessoa, olha pra ele e diz: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar. Encerramos? Eu vou te honrar, filho, sim, filho, eu vou te honrar. Você pode aplaudir Jesus forte nessa noite? Diz para quem está pertinho de você: Jesus está nesse lugar. Diz: a presença de Deus enche essa casa nessa noite. Ele acreditou em você? Diz para ele ou para ela: e a presença de Deus enche a casa nessa noite. Canta assim: doce presença, perfume suave, sei que estás entre nós. Diz para ele: és bem-vindo, fostes derramado, vem estar entre nós, vem reinar, habitar entre nós. Diz mais uma vez: doce presença, perfume estás, és bem-vindo, fostes derramado, vem reinar entre nós, habitar entre nós. Levanta a mão e diz assim: vento impetuoso sopra sobre nós, em Pentecostes, vem aqui. Diz: vento impetuoso sopra sobre nós, em Pentecostes, vem. Diz mais uma vez assim: vento impetuoso sopra sobre nós. Coloca a mão da altura do teu coração e diz pro Senhor assim: és bem-vindo aqui, fostes derramado, vem reinar entre nós. Diz pra ele: habitar entre nós.
Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Solta a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém, de Jerusalém. Solta a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Declare mais uma vez e diga: Yeshua. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém, de Jerusalém. Solta a noiva apaixonada, te esperando, te esperando. Yeshua, você pode adorá-lo, diz Yeshua. Yeshua. Pastor Clair. Yeshua. Adore ele e diga: Yeshua. 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 Aleluia. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso estarmos na presença de Deus, reunidos como corpo. Amém? Sente-se, por favor. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Amém? Queridos, eu preciso da maior atenção de vocês. Então se aquiete. A mensagem ela é um pouquinho profunda. Se for o caso, como eu estava falando com o pastor Ramiro, nós pregamos domingo que vem a mesma mensagem, mas você precisa entender. Amém? Sim, as crianças.
Deus. Por favor, coloca o primeiro versículo para nós aí. Vamos ler juntos. Vamos ler? Um dia, seus discípulos uma parábola para mostrar a necessidade que eles tinham de orar sempre e que deviam continuar orando sem desanimar. Feche seus olhos. Soberano Espírito Santo, Tu que és o pastor presidente dessa igreja, Tu que te faz presente em nosso meio, pedimos que nos convença nesta noite, realmente ministre ao nosso coração, e que todo e qualquer espírito contrário, toda e qualquer distração seja banido deste lugar e nós tenhamos a nossa atenção completa na palavra para entendermos, e não só entendermos, mas colocarmos em prática em nome de Jesus. Amém. Amém? O que é mais importante? A mente ou a mão de Deus? A mente de Deus ou a mão de Deus? A mão de Deus fala sobre os seus atos, mas a mente de Deus mostra a sua sabedoria. Se nós formos olhar a palavra, nós vamos ver que Moisés, ele conheceu a mente de Deus. E o povo que andava com ele, aqueles 3 milhões de pessoas, apenas conheceram os atos de Deus. Então aqueles que conhecem somente os atos de Deus, não desenvolvem um relacionamento de intimidade com Ele. Porém, aqueles que conhecem a mente de Deus, são envolvidos por ela e desenvolvem uma credibilidade que só tem quem conhece a Deus. E Moisés tinha essa credibilidade. A maioria de nós só chega a Deus quando? Buscando os seus atos. Sim ou não? Seja sincero. Sim. Por isso nós precisamos entender uma coisa. O propósito é a coisa mais importante da vida. Vá juntando as palavras. Você sabe qual é a maior tragédia da vida? Muitos poderiam dizer a morte. Mas a maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é viver uma vida sem propósito. Já parou para pensar? Qual é o seu propósito? É mais trágico estar vivo e não saber o porquê, ou seja, não ter propósito, do que estar morto e não conhecer a vida. Olha o que diz Provérbios, capítulo 19, verso 21. O homem sonha e faz planos, mas é o Senhor que realiza a sua vontade. Ou seja, o propósito é mais importante para Deus do que todos os planos que você possa fazer para a sua própria vida. Deus tem um propósito para todas as coisas, sim ou não? Sim. A palavra propósito é definida no texto hebraico como a intenção original de Deus. Propósito significa a razão original do porquê algo foi criado. Por exemplo, se você for numa loja e comprar uma geladeira, chegar em casa e fazer ela uma caixa de ferramentas, ela cumpre o propósito? Não. Propósito significa a motivação para começar uma criação. É a razão da existência de algo. O porquê de algo existir, então, é chamado de propósito. E a pergunta que não cala é: qual é o propósito da vida? Quando nós não entendemos o propósito, o porquê de alguma coisa, não usaremos ou usaremos de forma errada.
E isso inclui a nossa própria vida. Quantos estão usando a sua vida de forma errada, fora do propósito de Deus? Já parou para pensar? E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês esta noite, o propósito e o poder da oração. O propósito e o poder da oração. Guarde isso. Não importa o quão grande seja uma igreja, uma congregação, uma denominação. Essa igreja, denominação ou congregação sempre será medida pelo quanto ela ora. Que tamanho tem a nossa congregação? Parou para pensar? Pessoas que oram são chamadas de intercessores, sim ou não? Sim. Mas não existe na Bíblia o ministério da intercessão. Não gravei quantas vezes, eu já li a Bíblia toda. E eu posso dizer para vocês que não foram poucas. Mas eu não consegui encontrar onde Deus tenha criado o ministério de intercessão. Existem pessoas que intercedem, mas todos são chamados a interceder, pois não existe o ministério de intercessão. Choca, não choca? Ah, mas esse não é o meu ministério. Eu não fui chamado a interceder. Quem disse? Começamos com orai sem cessar. Jesus disse: orar sempre e nunca desistir e nem desanimar. Mas a igreja de hoje, queridos, ou na igreja de hoje, é chamado de intercessores as pessoas que cultivam uma vida de oração. Porém, olha o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17. Pequeno versículo. Orai sem cessar. Mas por que as pessoas não oram se essa é a ordem? Orai sem cessar. Por que as pessoas não oram? Eu descobri que as pessoas não oram porque elas não obtêm resultados. Ou seja, nós vivemos numa geração fast food. Quem aqui em sã consciência, seja honesto, chega num restaurante e pede o menu ou a lista do que tem ali. E aí o garçom traz e diz assim: olha, o que você escolheu vai levar 2 horas para ficar pronto. Quem ficaria? Hã? Nós queremos entrar num restaurante ou num lugar e o buffet está servido e nós escolhermos e já. É a geração do imediato. E isso é a causa de não orarmos, porque a maioria das vezes a oração ela não é respondida na hora. Ela leva um tempo. A ordem é: orai sem cessar. Permaneçam sempre em oração. Mas a grande maioria dos crentes arranja todo tipo de desculpa para não orar. E entre essas desculpas está o não tenho tempo. Sim ou não? Isso demonstra que não tem uma vida pessoal de oração. Porque aquilo que é hábito no privado será hábito no coletivo. Quantos aqui têm livros de receita em casa? Quantas? Hã? Ou vai na internet? Mas quantos realmente usam esses livros? Da mesma forma, queridos, muitos, ou existem muitos livros de oração, mas essas pessoas têm livros de oração, mas nunca oram. Parece uma pregação chata, né? Mas nós vamos chegar no ponto em que queremos, só estamos chamando a atenção do que é realmente. Então, queridos, o não cultivarmos uma vida de oração é uma tragédia. Diga tragédia. Não é nem ruim nem nada, é uma tragédia. Aqui abrindo um parênteses,
Desde 92 que eu lembre, nós temos proclamado através de decretos que Deus está mudando a nossa nação, que Deus está sarando esta nação. E hoje nós começamos a vivenciar o agir da boa mão sobre a nossa nação, sim ou não? Tanto é que é a única nação do mundo que está com um PIB positivo e crescendo. Isso é por causa de governos? Não. É por causa da oração da igreja. Desde 2012 temos profetizado sobre a restauração do altar de Deus na família, mas parecia que nada estava acontecendo, pois tudo estava cooperando para a destruição da família. Ideologia de gênero, destruição dos valores judaicos cristãos, doutrinação nas escolas, pais sem compromisso com suas famílias. Mas então, no tempo determinado, no tempo certo, Deus intervém na história do Brasil e muda as coisas sobrenaturalmente. Deus levanta um governo que ama Israel, que tem como pilares Deus, pátria, família. Se isso não for a mão de Deus agindo, o que será? Mas como Deus age, nós vamos ver em seguida. Então, queridos, hoje, nesse quesito, nós podemos ter certeza que a oração funciona. Diga ao seu vizinho, a oração funciona. Pois hoje nós podemos dizer que o Brasil está sendo um exemplo para o mundo. E ainda não é 10% do que Deus tem e vai fazer em nossa nação. Posso ouvir um amém? Mas voltando à mensagem. Em Mateus capítulo 6, verso 5, existe um princípio ensinado por Jesus em relação à oração. O que diz ali? E quando orardes. Ou seja, Jesus não disse se você orar, mas ele disse quando orardes. Jesus está dizendo, quando vocês forem fazer isso, e eu espero que façam isso, é natural que façam isso, vocês farão isso. Em outras palavras, a oração segundo Jesus não é uma escolha, não é uma opção para o crente. E se nós somos cristãos, que cristão é ser a reprodução de Cristo em seu caráter e em sua missão, nós faremos isso, ou seja, nós vamos orar. Por que eu estou enfatizando sobre a oração? Em seguida você vai entender. Então, quando orardes, se todo crente sabe que deve orar, por que poucos oram? Poucos oram, porque a oração é considerada um remédio contra desastres. Que coisa louca, né? Um general brasileiro já disse o seguinte, um exército pode ficar 100 anos sem entrar em batalha, sem entrar numa guerra, mas ele não pode ficar um dia sem se preparar. Agora raciocina comigo. Vamos dizer que o exército brasileiro todo, o dia inteiro só jogando bola, o dia inteiro só fazendo festa, e aí dali um pouco uma nação invade o Brasil, aí o presidente salta lá e diz assim, nação, espera só um pouquinho, nos dá 2 meses ou 6 meses que o nosso exército vai se preparar. É assim que funciona? Mas não é isso que nós fazemos na oração? Vem o problema, nós não oramos, mas quando vem o problema, a gente só fala desse problema, espera só um pouquinho, que eu vou ali no meu quarto, vou orar, para que Deus possa agir. Só que Jesus disse, quando orardes, nós devemos estar sempre em oração, porque o dia mau vai chegar. Mateus 6,34 é claro nisso. Dia mau, uma doença, um problema, uma situação adversa, alguma coisa sempre nos acontece. E se nós estamos em oração, é apenas mais um problema, porque nós estamos com Cristo. E Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, queridos, em outras palavras, a oração segundo Jesus não é uma escolha, não é uma opção para o crente. Então, nós vamos orar. Mas, como eu disse, se todo crente sabe que deve orar, por que poucos oram?
Poucos oram porque a oração é considerada um remédio contra desastres. Em outras palavras, as pessoas só oram quando estão passando por um problema ou querem uma bênção. Sim ou não? É. Mas tem algumas perguntas sobre oração. Vou fazer algumas perguntas aqui, pois nós vamos ver, ó. Perguntas que é feito no meio evangélico. Se Deus é soberano, então por que nós devemos orar? Se Deus é soberano e faz tudo o que quer, por que eu devo orar? Se Deus pode fazer qualquer coisa do jeito que quiser, por que eu devo orar? Se Deus não pode ser influenciado por nós, então por que orar? Porque soberania quer dizer que Deus está livre da nossa influência. Então, por que devo orar? Se orarmos por algo, sendo Deus soberano, poderá Ele fazer o contrário do que nós pedimos? Então, por que devo perder meu tempo apelando para Deus, se no final a vontade dEle é que vai ser feita de qualquer forma? Se Deus não pode ser afetado pelo que nós falamos, por ser Deus, então para que orar? São perguntas lógicas, sim ou não? Já não fizemos elas, ou alguma delas? Sim. Mas vejamos 3 razões do porquê orarmos. Coloca para mim essas 3 aí. Deus, guarde bem isso, ó. Deus é soberano como a sua palavra. Deus é soberano como a sua palavra. Segundo, agora guarde aqui, ó. Deus está limitado pela sua palavra. E a terceira, Deus nunca violará a sua palavra. Agora nós vamos explicar algumas coisas. Guarde isso, ó. Toda vez que Deus fala, vira lei. E vira lei não só para nós, mas vira lei para Ele próprio. Diga assim, ó. Deus é soberano até que Ele fale. Deus é soberano até que Ele fale. Enquanto Deus não fala, Ele é soberano. Mas depois de falar, Ele está preso pelo que falou. Eu falei para vocês que isso é um pouco difícil de entender. Mas eu preciso que você entenda isso daqui. E é por isso que Deus não fala muito. Muitos crentes pedem que Deus fale, mas Deus não fala. Por quê? Porque Deus sabe que se falar, vai ter que fazer. Deus está limitado ao que fala. Mas por que isso é importante para nós? Que essa teologia toda, por que é importante para nós? Porque a oração está limitada à palavra de Deus. Quando nós lemos os evangelhos, queridos, e eu lendo os evangelhos, nos impressiona, ficamos impressionados com os milagres de Jesus. Impressiona a cura de cegos, a ressurreição de mortos, o andar sobre as águas, a cura de leprosos. Impressiona Jesus falar a uma árvore e ela secar. Impressiona Jesus alimentar milhares de pessoas com poucos pães e alguns peixes. E é maravilhoso e nos impressiona como Jesus se manifestava. Porém, o mais impressionante é ver que os discípulos pediram uma única coisa para Jesus. E o que foi? Coloca para mim. Acho que eu coloquei aí. Não. O próximo? Não, pode tirar. Senhor, ensina-nos a orar. Eu não passei para eles. Senhor, diga assim, Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos poderiam ter pedido para Jesus que os ensinasse a realizar todos os milagres e maravilhas que eles viram Jesus fazer, mas só pediram que os ensinasse a orar. Agora sim, Lucas 11:1. Numa ocasião em que Jesus estava fora orando, um dos seus discípulos veio. Quando ele terminou, disse-lhe: Senhor, ensina-nos a orar,
como João ensinou seus discípulos. Agora guarde uma coisa: não há registro em nenhum dos evangelhos de que Jesus tenha orado com seus discípulos. Sempre que Jesus ia orar, ele dizia para os discípulos: fiquem aqui, que eu vou até ali. E por que Jesus fazia isso? Diga assim: porque a oração é uma coisa pessoal, não é um livro de receitas. Oração é um assunto privado, é um relacionamento pessoal. Os evangelhos mostram o hábito de Jesus orar em particular. Veja esse detalhe: quando Jesus acabou de orar, então os discípulos falaram para Jesus: mestre, ensina-nos a orar. Um único pedido: ensina-nos a fazer o que fazes em particular. Os discípulos entenderam o que diz Marcos 1,35. Veja o que diz ali, ó. Marcos 1,35. No outro dia de manhã, Jesus se levantou antes do amanhecer e foi sozinho a um lugar deserto para orar. Ouça com atenção. Jesus ficava orando por muito tempo, todas as madrugadas, e os discípulos ficavam maravilhados, pois sempre que acordavam pela manhã, Jesus estava orando. E somente ao terminar de orar é que Jesus começava o seu dia. Então ele descia da montanha e fazia maravilhas. Perguntava ao cego: o que queres que te faça? E o cego dizia: que eu enxergue. E Jesus dizia: que os teus olhos sejam abertos. E o homem enxergava. E ao leproso perguntou: o que queres que te faça? Quero ficar limpo. E Jesus dizia: sê limpo. E o leproso ficou limpo. E a um pai perguntou: qual é o problema do menino? O pai disse: um demônio se aposta dele e tenta matá-lo. E Jesus disse: demônio, sai dele. E o menino ficou liberto instantaneamente. E ao entrar em uma cidade, ele viu ali um cortejo. O filho de uma mulher viúva tinha morrido. Então Jesus disse: viva! E o menino ressuscitou. Os discípulos, vendo isso, se maravilhavam de como Jesus tornava o sobrenatural algo tão natural. E qual era o segredo? Jesus gastava longo tempo em oração antes de o sol nascer. Mas a nossa geração faz o quê? Passa quase que a noite acordada, para depois ter preguiça de levantar pela manhã. Sim ou não? Aí toca o celular, mas só mais 5. Aí bota aquela soneca, não sei nem como é, para mais 5, mais 5, mais 5. Aí não tem tempo. Então Jesus gastava longo tempo em oração antes de o sol nascer. Voltando à questão do menino endemoniado, os discípulos tentaram por horas expulsar um demônio e não conseguiram. Então Jesus desce do monte e ordena ao demônio que saia, e o demônio saiu. Resumindo, Jesus gastava horas com Deus pela manhã para gastar apenas minutos com o doente ou o endemoniado durante o dia. Agora olhemos para as nossas vidas e vejamos se nós não estamos fazendo como os discípulos, gastando 1 minuto com Deus pela manhã e horas tentando resolver problemas durante o dia. Eu já dei o exemplo aqui de um discípulo ali de Fortaleza. Ele é engenheiro elétrico. E aí foi chamado lá naquelas, eu esqueci o nome é em Carajás lá, que tem toda uma extração de minério de ferro. E é uma série de geradores lá que toca toda aquela, e fazia, entrava a carga, caía, entrava a carga e caía. A Estemac daqui já tinha mandado vários técnicos que não conseguiram. Aí chamaram ele foi. Ele olhou para aquele monte de geradores assim e só disse para Deus assim: Senhor, o que eu faço?
dirija os meus passos porque eu não sei o que fazer. Aí ele só abriu uma tampa de um quadro, uma tampa, e atrás daquela tampa tinha o quê? Um fio solto. Foi só uma chavezinha fazer assim e tudo funcionou. Ou seja, um tempo de oração livrou ele de, quem sabe nem conseguiria resolver. A prioridade de Jesus não era ministrar as pessoas. A prioridade de Jesus era estar com Deus. E aqui está o problema. Ficamos muito tempo tentando resolver problemas, ou seja, ministrando às pessoas, e pouco tempo com Deus. Por isso a ordem é: investamos tempo com Deus primeiro, pois tempo em oração não é tempo gasto, e sim tempo investido. Os discípulos descobriram isso quando tentaram libertar aquele menino endemoniado e não conseguiram. Então Jesus desce do monte e expulsa o demônio. E quantos de nós passamos por horas ou ficamos horas tentando resolver um problema, ou seja, expulsar o demônio, e não conseguimos? Os discípulos perguntaram a Jesus o porquê de não terem conseguido expulsar o demônio. E Jesus revela o segredo. Mateus 17, 21. Porém essa espécie não sairá se vocês não tiverem orado e jejuado. Ou na outra versão diz: essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Como crentes em Jesus Cristo, devemos estar preparados para ministrar e ver o problema resolvido, o endemoniado liberto e o enfermo curado. Posso ver um amém? Nós precisamos ver se cumprir em nossas vidas o que está em Marcos capítulo 16, verso 17 e 18, que diz, e aqueles que crerem utilizarão a minha autoridade para expulsar demônios, falarão em novas línguas. O 18. Poderão pegar em serpentes com toda segurança, e se beberem alguma coisa venenosa, não lhes fará mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes serão curados. Queridos, a Bíblia é muito clara ali em Romanos: nós somos embaixadores dos céus na terra. Já falei sobre isso. O embaixador não fala de si, ele não tem opinião própria. O embaixador fala do seu país. Se nós somos embaixadores dos céus, onde está Cristo? À destra de Deus. Se nós somos embaixadores dos céus, nós falamos a linguagem dos céus. E Deus não fala problema, Deus fala solução. Mas essa casta só sai depois de eu orar, ou seja, é uma busca pessoal. Deus quer fazer grandes coisas em nossos dias, por isso está procurando pessoas para ter negócios com Ele primeiro. Posso ouvir um amém? Guarde isso. Jesus era tão comprometido com a sua vida de oração, porque sabia que tempo com Deus é o segredo de uma vida vitoriosa. Agora eu preciso que você entenda isso. Aonde nasceu a oração? Tem ideia? Olhando a Bíblia, aonde nasceu a oração? A oração nasceu em Gênesis, lá no Éden. Bota para nós aí Gênesis 1, 26. Olha o que diz. Depois Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, e que ele domine os animais marinhos, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos da terra e sobre os répteis que se movem pelo chão. Ali está escrito que ele domine, o ser humano domine. E por que não vemos isso? Porque nós não vemos o domínio do ser humano sobre as situações. O espírito de medo tomou conta, inclusive de cristãos. Pessoas se acovardam ante os problemas. Por quê? Se a Bíblia diz que ele domine, o ser humano domine. Agora veja bem, lembre-se que
quando Deus fala, suas palavras viram lei. Diga assim: quando Deus fala, suas palavras viram lei. Deus disse, que Ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Diga assim: que Ele domine. Esse Ele é o ser humano, tá? Inclui todos. Este é o princípio mais poderoso sobre a oração. Deus disse que o ser humano tenha domínio sobre toda a terra. Deus não disse que nós tenhamos domínio, porque se Ele tivesse dito que nós tenhamos domínio, isso o incluiria. Mas Ele não fez isso. Ele disse que eles tenham domínio. Eles quem? Os seres humanos. Agora, o que é o ser humano? Se nós olharmos Gênesis 1, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Levei muito tempo para entender isso. Se Gênesis 1 diz que façamos o homem à nossa imagem e semelhança, por que em Gênesis 2 Deus faz o homem do barro e sopra nele o Espírito? Se Ele já tinha feito em Gênesis 1. Alguém já fez essa pergunta? Ou nunca chegaram até essa curiosidade? Por que Ele fala isso? Em Gênesis 1, Deus criou o homem. E em Gênesis 2, Ele criou o corpo do homem e pôs o homem dentro do corpo. Porque na realidade, queridos, o nosso verdadeiro ser é o Espírito. Isso que você está vendo aí, olha para o seu vizinho, olha aí. Isso que você está vendo é terra. É terra. E é um barro corruptível. E é só deixar 2 dias sem tomar banho, vamos botar 2, já fede. Fede ou não fede? Fede, é barro. Então Deus colocou o Espírito, o verdadeiro homem, dentro de um corpo físico. Por quê? Para que o homem pudesse interagir no mundo físico. Aí você pode perguntar: que conversa é essa? O que interessa isso na mensagem? Você já vai entender. Em Gênesis 2:7, nós vamos ali, não tá escrito, mas não coloquei ali, quer dizer, Deus coloca o homem que é espírito dentro de uma casa física que é o corpo. Então, o que é o ser humano? A palavra humano é a junção de 2 palavras, humos mais men. Humus é terra e o men, homem, espírito. O espírito dentro de um corpo de terra. Então, quando Deus coloca o homem dentro da terra, é chamado de humano. O humano é o espírito em um corpo de terra e é a integração entre o físico e o espiritual. O nosso verdadeiro ser é o espírito, que vive num corpo, e isso nos torna humanos. E o que Deus falou foi que eles têm um domínio sobre a terra. E aqui está o segredo. Aqui está o segredo. A única criatura que tem o domínio legal sobre a terra é o humano. Amém? Ninguém mais tem. Eu costumo dizer que no planeta Terra, nem Deus, nem o diabo, nem o céu, nem o inferno, nem anjos, nem demônios agem a não ser através do humano. Porque essa terra é nossa. Então qualquer espírito que estiver sem corpo é ilegal no planeta Terra. Portanto, seja o que Deus quiser fazer aqui no planeta Terra, Ele tem que obedecer a sua própria palavra, pois Deus colocou a sua palavra acima do seu nome. E Deus não quebra, Deus não invalida a sua palavra. E é por isso que Deus não pôde vir a esse planeta sem um corpo. E não porque Ele não queira ou não possa, mas por causa da sua fidelidade à sua palavra, pois Ele nunca quebra a sua palavra. Quando Ele fala, vira lei. Amém? Portanto, tudo que é feito sobre a terra tem que ser feito por um espírito dentro de um corpo, ou seja, por um
humano. Diga, por um humano. Então, quem será o instrumento para a transformação de família, de cidade, de estado e de nações? É Deus? Somos nós, usados por Deus, porque no planeta Terra, Deus só age através do humano. Viram a nossa responsabilidade? Então chega de oração dizendo assim: Deus, Deus, dá um jeito na minha família. Ele não vai dar. Quem tem que dar é você. E vamos lá, nós vamos chegar lá. Por isso, quando Eva tomou o fruto, Deus não pôde interferir. Foi por isso que o diabo usou o corpo de uma serpente para poder agir no planeta Terra. Deus disse a Satanás, ali em Gênesis 3,15, aqui você precisa entender daqui para frente mesmo. De agora em diante, você e a mulher serão inimigas. O mesmo ocorrerá entre a sua descendência e a descendência dela. O descendente da mulher esmagará a sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. Parafraseando, Satanás, você sabe que eu não posso vir agora, lá em Gênesis 3,15, mas você não ficará livre de mim, pois eu mantenho a minha palavra. Eu prometo que a mesma mulher que você usou para destruir o humano, eu usarei para vir de forma legal e esmagar a tua cabeça. Posso ouvir um amém das mulheres? E na plenitude dos tempos, Deus mandou seu filho nascido de mulher. Isaías 7,14. Por isso o Senhor vai dar um sinal. Uma virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. O que é Emanuel? Mas a verdadeiro significado não é Deus conosco. É Eman, humanidade, e El, Deus, Elohim. Então, humanidade, Elohim. Deus se tornando homem, num corpo de homem. Por isso Deus conosco, porque Ele veio habitar entre nós. Agora guarde isso, ó. Deus foi semeado dentro de um corpo humano. Deus veio aqui legalmente, por isso Ele tem poder legal no planeta Terra, através do ser humano. Quando Deus veio a Maria e disse: Maria, você é favorecida porque eu quero nascer no seu útero. Eu quero ser legal. Maria disse: eis-me aqui, seja feita conforme disseste. Então a semente de Deus entrou no ventre de Maria. Em Gênesis 3,15, Deus disse para Satanás que a mulher seria o seu pesadelo. Sabe por quê? Porque quando Deus projetou, agora guarde isso, ó. Quando Deus projetou o corpo da mulher, na verdade Deus projetou o corpo da mulher para Ele mesmo. Posso ouvir um amém das mulheres? O corpo da mulher foi projetado de tal forma que o seu útero, ao produzir uma criança, o sangue da mãe nunca, diga nunca, se mistura com o sangue da criança. Porque se misturasse, o sangue de Jesus seria contaminado. E não é. Deus projetou desta forma, pois estava pensando em si mesmo. 9 meses no ventre e o sangue de ambos nunca se misturam. E assim se cumpre Gênesis 3,15. O humano nascerá da mulher, porém sem pecado, porque o seu sangue não se misturará com o dela. O genuíno sangue de Deus, sem misturas, deu a Jesus o poder de operar legalmente na terra. Jesus, por isso o sangue de Jesus é capaz de limpar todo o mundo. E porque o sangue de Jesus Cristo tem o DNA de Deus, é que podemos dizer que fomos comprados pelo sangue de Jesus. Amém? O sangue de Jesus não é o sangue de Maria, mas Maria foi salva pelo sangue que ela carregou. Veja Isaías 9,6. Pois nasceu um menino, um filho nos foi dado,
ele recebe todo o poder, o governo de toda a terra, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Agora guarde isso, porque que nós começamos lá dizendo sobre o humano, humus, men. Maria produziu o corpo, Deus deu o espírito. Maria deu o menino, Deus deu o filho. Em outras palavras, Maria foi a mãe de Jesus, mas não foi a mãe de Cristo. Jesus, humano, Cristo, Espírito, Deus. Jesus é o corpo, Cristo é Deus. É por isso que Jesus é chamado o Cristo, porque Jesus fez Cristo ser legal no planeta Terra. Jesus, o corpo, fez Cristo, Espírito, Deus, ser legal na terra. E é por isso que Jesus pôde orar na terra, pois ele é legal. Agora guarde isso, ó. Deus não pode interferir na terra sem o ser humano. Então, o que é oração? Aqui vai chocar muitos. Oração é Deus recebendo licença do homem para interferir no planeta Terra. Oração é Deus recebendo licença do ser humano para interferir no planeta Terra. Não existe na Bíblia um único lugar onde Deus tenha feito coisa na terra sem ser através do ser humano. Onde quer que Deus haja na terra, Ele usa alguém na terra. Deus te usa porque está preso à sua palavra. Deus perdoa o pecador, Deus nos perdoou porque Ele precisa do nosso corpo. Deus te limpa porque precisa de você. Você sabe por que Deus chegou a Abraão e disse que ia destruir Sodoma? O que Deus tinha que perguntar ou falar com Abraão que ia destruir Sodoma? Deus aparece a Abraão e diz: vou destruir Sodoma. Por quê? Porque Deus precisava de um humano para lhe dar permissão. Então Abraão começou a negociar com Deus. E Deus aceitou a proposta de Abraão. Abraão liberou Ló. E Deus destruiu Sodoma. Deus diz a Moisés: ouvi o clamor do meu povo e desci para libertá-lo. E por que Deus veio a Moisés? Porque Moisés era humano e Deus precisava de permissão para agir. Deus não podia ter mandado anjos e tirado o povo de lá? Sem problemas. Queridos, Deus precisa de nós, Deus precisa de mim, Deus precisa de você para impactar a nossa família, impactar a nossa cidade, o nosso estado e a nossa nação. Por isso, a partir de hoje, mudemos o nosso linguajar. Chega de oração covarde, chega de oração passando a bola. Chega, vamos usar a autoridade que Deus nos deu. Oração não é uma opção, oração é uma necessidade. O diabo nos confronta com interferências sobrenaturais, mas a única forma de Deus interferir sobrenaturalmente é usando o ser humano. Por isso a palavra ordena a orar sempre e nunca desanimar. Mateus 16, 19. Veja o que Jesus diz: eu darei a vocês o quê? As chaves do reino dos céus. As coisas que vocês atar na terra serão atadas no céu, e as coisas que você desatar na terra serão desatadas no céu. O seu corpo, por isso cuide dele. O seu corpo é a coisa mais importante para Deus agora. Tudo que você permitir, tudo que você desligar, tudo que você desamarrar será permitido. Quando o seu corpo, queridos, para de funcionar, você tem que deixá-lo,
porque você passa a ser ilegal no planeta Terra. Você quem? Seu espírito, que é o seu ser. O fabricante, que é Deus, é tão comprometido com o nosso corpo que fornece um programa chamado cura. Deus irá te curar nesta noite. Posso ouvir um amém? Porque Ele precisa do seu corpo. E a cura não é para que você se sinta melhor, mas porque Deus precisa do corpo em que você vive. Agradeça a Deus, pois Ele te curou através das feridas de Jesus. E a razão, queridos, de muitos não serem curados é porque eles querem ser curados para se sentirem melhor ou para viverem mais tempo. Nós deveríamos orar assim: Senhor, cura-me, porque eu sei que o Senhor precisa do meu corpo. O meu corpo é importante para o Senhor. Queridos, Cristo é Espírito, e curar enfermos é ilegal sem um corpo. Por isso Ele precisa de nós, para sermos as suas mãos, os seus pés, a sua boca, ou seja, os representantes de Cristo na terra somos nós. Deus precisa de nós. Posso ouvir um amém? Agora vou chocar alguns, ou todos. A Bíblia não diz que Jesus morreu. A Bíblia não diz que Jesus morreu. O que ela diz? Na verdade diz que Ele expirou. Ou seja, Jesus liberou Cristo, e então Jesus morreu. Coisa louca, né? Está entendendo sim ou não? Eu preciso pregar de novo. Cristo nunca morreu. Quem morreu foi Jesus. E olha o que diz Romanos 8:11. Olha o que fala: o mesmo Espírito que ressuscitou quem? Jesus, não Cristo, dentre os mortos, ressuscitará vossos corpos. Entenda isso. Jesus na cruz morto, então Cristo entra no Hades, quebra a porta e vê Satanás sentado no trono reinando, e Cristo diz: vim pegar algumas coisas. E Satanás lhe diz: você não pode estar aqui, pois para estar aqui você tem que estar morto. Cristo lhe diz: eu estou morto, meu corpo está lá em cima, por isso eu posso estar aqui embaixo. Satanás diz: você não pode estar aqui, pois somente o pecado pode matar um homem. E Cristo diz: aquele corpo lá em cima recebeu todos os pecados do mundo, e isso o matou. E Cristo então arranca da mão de Satanás as chaves da morte, as chaves do inferno e abismo, e arromba as portas das masmorras, e abre as celas daqueles que estavam presos por milhares de anos, e disse: venham, Abraão, Isaac, Moisés, venham atrás de mim. E a Bíblia diz o quê? Onde está a morte, a tua vitória? E indo para o encerramento, a palavra de Deus declara que tudo que dois de nós concordarmos sobre a terra será feito por Deus que está no céu. Sim ou não? Concordância. O que fazemos na terra será feito no céu. Você tem mais poder do que você pensa que tem. Esse é o seu momento de abrir a sua boca e exercer o seu poder. Você é poderoso em Deus. A palavra diz que devemos orar sempre, nunca esmorecer, nunca parar. Sabe por quê? Porque quando nós paramos de orar, Deus para de agir. Orai sem cessar, porque senão Deus para de trabalhar na terra. Eu te desafio a partir de hoje a parar de depender de intercessores. Ore você mesmo e a terra será transformada. Posso ouvir um amém? Jesus disse: meu Pai sempre me ouve. Essa é uma maneira maravilhosa de viver. E eu declaro em nome de Jesus que a partir de hoje isso vai acontecer com você. Meu Pai sempre me ouve.
Posso ouvir um amém? Declaro que a partir de hoje a sua oração será respondida, porque agora você sabe o quão valioso você é para Deus, valioso ou valiosa. A palavra diz que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Então, queridos, vamos ligar, vamos atar, vamos declarar ilegal todo espírito de violência, corrupção, de morte em nossa cidade. Somos autoridade. Temos mais poder do que pensamos que temos. Vamos então tornar ilegal feitiçaria, idolatria, corrupção, mentira, todo esse engano que está em nossa nação. Vamos abrir a nossa boca e começarmos a declarar que é ilegal. A Bíblia diz, queridos, que nós podemos prender cada um desses espíritos, amarrá-los, torná-los ilegal, mandarmos que eles batam em retirada. E a Bíblia também diz que os espíritos são anjos ministradores que estão a serviço ou trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quem aqui herda a salvação? Então os anjos estão a nosso trabalho. Então, queridos, os anjos estão esperando as ordens de Deus para agirem em nosso favor. Posso ouvir um amém? Mas se nós ficarmos calados, então levante as suas mãos e fale para os espíritos que eles são ilegais, pois eles não têm corpo e não podem estar no planeta Terra. Nós temos corpos, temos poder legal, então expulsamos todo espírito ilegal em nome de Jesus. Declaramos libertação para a nossa cidade de todo principado e de toda potestade. Em nome de Jesus, que eles saiam, caiam por terra agora, saiam em nome de Jesus. Nós ordenamos aos espíritos de violência que causam medo. Vocês não têm direito legal aqui. Vocês têm que bater em retirada. Saiam desses planetas espíritos de medo, de violência, de morte, mentira, corrupção. Saiam da nossa cidade em nome de Jesus. Você tem poder em seu corpo. Agora guarde isso, você tem poder em seu corpo. Você não morrerá, mas você viverá todos os anos que Deus projetou para você, em paz, com saúde e frutiferamente na presença de Deus. E para terminar, enquanto Deus não terminar de usar o seu corpo, enquanto Deus ainda tiver propósito para você na terra, você é imortal. Feche seus olhos. E agora, coloque-se em pé, que em pé nós ficamos mais altos. E vamos exercer, feche seus olhos. Jesus não orou com seus discípulos, Jesus orava em particular. Então abra sua boca agora, você conhece quais espíritos estão sobre a sua casa, sobre o seu bairro, sobre a sua cidade, estado, nação. E agora comece a exercer a autoridade, declarando que eles são ilegais, porque eles não têm corpo. Nós que somos humanos, seremos e somos e seremos sempre usados por Deus para trazer o reino de Deus à terra. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim em nossa vida, na nossa família, na nossa cidade, estado e nação, como a tua vontade é feita no céu. Pai, nós te louvamos por esta noite, te agradecemos, ó Pai, por cada pessoa que ouviu esta palavra, e eu creio que o Espírito Santo dará entendimento, a profundidade necessária para que entendam esta palavra, e a partir de hoje realmente se coloquem como representantes de Cristo na terra, a extensão de Cristo aqui na terra, assim como Jesus Cristo mudou aquela situação, transformou água em vinho, curou enfermos, libertou cativos, abriu os olhos aos cegos. Pai, que em nome de Jesus nós nos levantemos nessa intrepidez, porque nós fomos perdoados os nossos pecados, para que o Senhor nos use. Nós fomos curados para que nós tenhamos saúde e o Senhor nos use.
Por isso, ó Pai, nesse conhecimento, nesse entendimento daquilo que o Senhor já fez, nós nos levantamos nesta noite para declarar que Eldorado é do Senhor Jesus Cristo. Eldorado pertence a Jesus Cristo e não há base legal para que nenhum espírito de macumbaria, feitiçaria, idolatria, violência, drogas, prostituição e todos os espíritos ilegais, não há base para que eles estejam aqui, porque essa cidade tem dono, chama-se Jesus, e nós somos os representantes legais para que Cristo possa agir nessa cidade, nesse estado e nessa nação. Pai, em nome de Jesus, que a partir de hoje se levante um povo intrépido, um povo corajoso, pois a tua palavra mesmo diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, nem espírito de medo, mas espírito de intrepidez, espírito de coragem. Pai, em nome de Jesus, que se levante os teus filhos com coragem, com autoridade, intrépidos, e façam a libertação dessa cidade, façam a libertação de famílias, façam a libertação desse estado, cidade, nação e nações da terra. Muito obrigado, ó Pai, por esta noite, e que a partir de hoje mude realmente os ares dessa cidade, e dessa cidade expanda-se até onde o Senhor enviar cada um dos teus filhos, e daremos a Ti sempre, ó Pai, o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Nós não precisamos e não devemos aceitar nenhum espírito de dúvida. A palavra foi liberada e ela se confirma quando nós a colocamos em prática. Esse entendimento que o pastor Clair nos traz nessa noite. Deus é todo poderoso e Ele só se limita pela sua própria palavra. E se Ele diz que aqui na terra a autoridade Ele deu aos homens, por mais que a autoridade dele seja maior, Ele vai honrar a palavra dele. Nós, como seres humanos, quando empenhamos nossa palavra, doa o que doer, tome o prejuízo que tomar, nós arcamos com as consequências. Não é assim? Ou pelo menos deveria ser assim, né? Por que Deus não seria? Se Deus não honrar aquilo que Ele falar, Ele deixa de ser Deus. E eu sei que Deus, nessa noite, já tocou em vidas aqui que precisam de algo que nós chamamos de milagre. E esse é o teu momento. Teu momento de abrir o teu coração e dizer: Deus, o meu milagre, o milagre que eu preciso é isso. Está além das minhas forças, mas não está além da minha fé. Está além da minha competência, mas não está além da tua palavra. Que o Senhor diz que não existe problema, não existe nada que seja impossível para o Senhor. Então que se cumpra a sua palavra na minha vida. Esse é o teu momento de tomar posse do teu milagre. Eu não sei qual é. E Jesus, o Cristo, só vai operar a partir da tua liberação. O Deus Todo-Poderoso pode fazer, mas só faz a partir do momento que tu autoriza Ele a fazer. E a autorização é a tua oração. Então agora, coloque o teu milagre, coloque a tua necessidade diante de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos posse da palavra que foi liberada nessa noite e tomamos posse da autoridade que o próprio Senhor Jesus Cristo declarou que nos deu. Toda autoridade vos dou. E tomando posse dessa autoridade, nós determinamos que os milagres que essas pessoas estão abrindo o coração e pedindo ao Senhor se materializem aqui e agora em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Alguns estão pedindo por cura física. Eu declaro curado agora em nome de Jesus Cristo. Alguns estão necessitando de cura emocional. Eu declaro agora cura emocional se materialize em nome de Jesus Cristo. A paz que excede todo entendimento seja derramada agora no coração que se abriu para receber essa paz. Alguns precisam de uma bênção material, uma bênção de uma porta aberta, e eu declaro, tomando a autoridade de Jesus Cristo, que está se materializando esta bênção aqui e agora, em nome de Jesus Cristo. E nós entregamos ao Senhor, Pai, a nossa gratidão, porque temos convicção que o Senhor já fez o milagre. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Tomou posse do teu milagre? Então aplauda ao Senhor, porque Ele merece. Esse é o nosso primeiro final de semana, depois do início das lives. É o nosso primeiro final de semana com a live sendo gravada e não transmitida ao vivo. Nós queremos vocês aqui. E você que vai ouvir essa live amanhã, no próximo domingo, é nosso convidado especial para estar conosco. E eu tenho certeza que Deus vai fazer da tua semana a melhor semana da tua vida. Amém. Aleluia. Que o Senhor te abençoe de forma tremenda, poderosa. E nós encerramos este culto com esta música, com esta canção, adorando a Deus através da música. E tome posse do que a música traz. A letra abençoa a tua vida. Portanto, enquanto estivermos cantando, continue adorando a Deus por completo. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, e tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando, Ele é o Rei. Ei, tu és o Rei. Declare e diga: Ei, Jesus é o Rei. Estrela da manhã, estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Diz Jesus, tu és o Rei. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações, teu é o reino e o poder pra sempre, amém. A tua igreja te adora, aleluia, diga assim. E tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando, diz a tua igreja canta a ti, tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, que Ele é o Rei. Você pode declarar, diz: Ei,
Uma boa e abençoada semana para você, aleluia.